Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Braga, eu tenho 21 anos e hoje eu vim contar um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. Enfim, começou quando eu nasci, é claro, mas começou quando eu nasci em 1998, né? E eu nasci prematuro, com 6 meses de gestação, eu tinha 1,1 kg e eu fiquei entubado por um mês e eu tive alguns problemas recém-nascido. Mesmo eu saindo do hospital, eu acabei ficando gripado e eu tive que tomar antibiótico dentro de casa mesmo. E eu não lembro muito da minha infância. O que eu sei é que até os meus 2 anos e meio eu não falava, né, direito, eu não falava quase nada, eu só ficava fazendo assim, enfim. É, durante a minha infância, eu sei que eu passei por algumas coisas, né? Eu acho que toda criança passa, em relação a ficar com medo. Eu tinha muito medo do escuro, eu sempre dormia com a minha mãe, eu tive muitos pesadelos, eram pesadelos sangrentos, cheio de coisa. Eu falava com a minha mãe que eu via bruxa, que eu via aquilo, isso, eu falava que via um tanto de coisa. E até meus 13 anos eu sempre fui um menino educado, eu sempre tratei minha família bem, eu tinha muitos pensamentos positivos, eu olhava para o mundo de uma forma e eu queria mudar o mundo, eu via algumas coisas ruins, mas eu sempre tinha pensamento positivo, eu sempre quis ajudar. Porém, aos meus 14, 15 anos de idade, eu comecei a ter uma crise existencial, que eu comecei a pensar o porquê que vale estudar se... Eu nunca gostei de estudar, mas que vale estudar e ter ganhar dinheiro se um dia eu vou morrer? Por que o mundo é mal? Por que o mundo tá assim? Qual era o propósito da vida? E isso ficou muito tempo na minha cabeça. Eu fiquei com isso na minha cabeça por muito tempo. E com isso, ao decorrer dos anos, eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter depressão, eu tinha crise de raiva. Eu lembro que aqui em casa eu tinha tanta raiva, eu tinha tanto ódio das coisas, que eu cheguei a quebrar micro-ondas à base do soco. A minha porta do meu quarto é toda quebrada por causa de tanto que dei soco. Eu xingava minha mãe, eu xingava minha mãe a toda hora, eu quase agredia a minha mãe, eu falava palavrão o tempo todo, eu sempre tinha palavra ruim, sempre falava coisa negativa. Em relação à ansiedade, já tive crise de pânico, né? Eu achei que toda hora eu ia morrer, eu sempre tinha esses pensamentos, eu tinha muito pensamento suicida, muito pensamento homicida. Eu entrava nos lugares e eu já pensava, eu já me imaginava matando as pessoas, já me imaginava, sei lá, batendo em alguém. Em relação à depressão, eu sempre tive um vazio dentro de mim, só que com a depressão isso piorou, tudo piorou na minha vida. Eu conseguia disfarçar um pouco isso na frente das pessoas. Perto das pessoas, eu usava uma máscara de que estava tudo bem, mas na verdade, quando eu chegava em casa, eu desmoronava, e isso era uma realidade todos os dias da minha vida. Então, sempre eu usei uma máscara para demonstrar algo que eu não era, sempre eu usei uma máscara para demonstrar algo que eu não estava vivendo para as pessoas. Tinha pessoas próximas de mim que nem sabiam que eu passava por isso. Então, eu sempre consegui mentir bem. E eu chegava a socar meu próprio rosto aqui em casa, eu colocava facão no meu pescoço. Teve até um dia que aconteceu um negócio aqui em casa e eu cheguei a quebrar um vidro, né, um quadro que eu tinha aqui de vidro, e a minha mão começou a sangrar. E aí eu comecei a passar o sangue no próprio rosto, falando com a minha mãe. Teve outro dia também que eu peguei gilete e eu comecei a cortar a minha barriga. Não foi nenhum corte profundo, mas começou a sair sangue, e eu peguei esse sangue e eu começava a passar ele na minha cara. Eu tinha paralisia do sono, eu passei por diversas coisas, mas eu sempre, na frente dos outros, eu era o cara alegre, eu era o cara feliz, mas na verdade eu era uma pessoa triste, né? Nas redes sociais eu era o cara, mas de verdade eu não era nada disso. Então as coisas foram piorando, né? E pelos meus pensamentos da vida não fazer sentido, pra mim eu ia querer ter uma liberdade. Pra mim ter liberdade era fazer tudo que eu achar que deve fazer. E aí eu comecei a
a usar droga. Eu não fui nenhum drogado, mas eu cheguei a experimentar LSD, eu cheguei a experimentar maconha. Eu bebia ao ponto de ficar caído no chão, dormindo em cima do vômito. E eu não podia beber, eu não podia fazer nada disso, porque eu já tomava remédio. Eu tomava 10 remédios por dia, tanto por todas essas crises que eu tinha, como um negócio que eu tinha que chama síndrome do intestino irritado. E aí, tudo isso foi piorando a minha vida e acabou que eu comecei a ser uma pessoa chata. Sempre nas festas eu era o cara que bebia, ficava bêbado. Eu cheguei até, alguns amigos meus chegaram até a afastar de mim e eu acabei aproximando de outras pessoas. E foi só piorando o meu estado. Eu cada dia mais ficava mais louco, né? Eu sempre tinha raiva de tudo. Eu cada vez mais xingava minha mãe. E até que chegou um ponto que a minha vida não dava mais, eu não conseguia mais viver essa liberdade que eu tinha, essa questão de ser livre. Na verdade, essa liberdade estava me matando e eu achava que isso era liberdade, mas na verdade eu estava preso nisso tudo. Estava preso em mulher, estava preso em bebida, eu estava preso nos meus próprios erros. E eu não conseguia mudar de jeito nenhum. Até que isso quase custou a minha vida. E claro que perto das pessoas eu sempre fui alguém que era feliz. Sempre dependia de quem eu estava. Se eu andava com um cara que traficava, eu tinha que ser o traficante também. Se eu andava com um cara que era que tinha dinheiro, eu precisava ter dinheiro. Se eu andava, eu sempre tinha que me encaixar num ciclo de amizade onde eu tava e eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, então eu sempre tentei ser alguém que eu não sou. E eu comecei a ter ideia muito errada e eu não sei como é que a minha mãe aguentou tudo que ela passou. Eu não sei como eu aguentei tudo, muitas das vezes calado, porque a gente sempre quer mostrar que a gente tá bem, a gente sempre quer mostrar que a gente é o melhor, a gente sempre quer mostrar para as pessoas uma coisa que a gente não é. E eu acho que era um amigo meu mais ou menos que sabia que eu ia me matar. Tentei, sabe? Eu tentei achar felicidade em tudo. Eu tentei achar felicidade em mulher, eu tentei achar felicidade em droga, eu tentei achar felicidade em namoro, eu tentei achar felicidade em amizade, mas eu não entendi o porquê daquele vazio dentro de mim, eu não entendi o porquê que aquele vazio não saía. E foi aí que eu comecei a procurar um sentido da vida, eu comecei a procurar o sentido na vida, a minha única saída era Deus. E aí eu comecei a procurar Deus, eu procurei Deus em algumas religiões, eu tentei em algumas e não estava dando certo, eu não mudava, não tinha uma mudança realmente radical na minha vida. Eu sempre conseguia mudar alguma coisinha, mas eu sempre voltava a ser o mesmo, eu sempre voltava a ter as crises, eu sempre voltava a ter a tristeza e aquele vazio não saía. Foi até então que mesmo com essas religiões, a minha mente me acusava, eu me sentia culpado de algumas coisas, eu não conseguia, até que me chamaram para uma célula e a minha prima, ela sempre orava por mim. Valeu, prima. E nessa célula eu cheguei lá e tinha algumas pessoas, elas falavam que Jesus me amava e eu ficava tipo, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Deus me ama, mas elas insistiam em falar isso, que eu era amado. E acabou que com o tempo eu sempre ia na célula, mas eu também ia pro mundão, ia fazer as mesmas coisas, até que eu tive uma experiência real, com Jesus. O próprio Jesus, ele me deu uma experiência, e aí eu comecei a ter interesse pela Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, e na Bíblia eu lia o que Jesus ensinava, e eu lia
aquelas palavras dele, e eu chorava com aquilo todos os dias. E só de eu falar o nome Jesus, eu sentia a presença dele. E foi aí que ele me curou, foi aí que quanto mais eu tinha um relacionamento com ele, mais ele foi me mudando, mais ele foi mudando quem eu era. Eu sei que aqui em casa teve um dia que eu fui brigar com a minha mãe, e eu já tinha entregado a minha vida a Jesus, e eu fui brigar com a minha mãe. E aí Jesus, o Espírito Santo, ele me tocou, e na mesma hora que eu estava brigando com ela, eu comecei a chorar muito. E na mesma hora eu pedi perdão para ela. E essas coisas começaram a acontecer na minha vida constantemente. Eu senti a presença muito forte de Deus. E aí eu vi que, na verdade, o meu passado, eu não era livre mesmo. Eu estava preso naquilo tudo. Eu vi que estar com Cristo é estar liberto. Eu vi que eu estava preso mesmo, era nos meus pecados. Que eu precisava de um Salvador. Eu precisava de alguém que me salvava. Eu não precisava de uma religião. Eu não precisava de regras. Eu não precisava de alguém ditando que eu não posso, o que eu posso. Mas eu precisava de alguém que tinha que me salvar, e eu encontrei isso em Jesus. Ele não me condena, ele não joga as coisas na minha cara, e eu vi que Jesus, ele me mostrava o caminho certo, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele me curou da ansiedade, ele me curou da depressão. Eu não vou falar que foi de um dia para a noite, não, mas ele me curou, ele me transformou. Hoje eu sou outra pessoa, hoje até a minha face mudou. Ele mudou o meu exterior e o meu interior principalmente. Hoje eu não tenho mais crises de ansiedade como eu tinha, hoje eu não tenho mais depressão, hoje eu não tenho mais o vazio que eu tinha, que eu sentia antes. Hoje eu não tenho mais aqueles pensamentos suicidas, homicidas. Hoje eu não preciso de nada disso para eu ser feliz. Hoje eu tenho a paz que excede todo entendimento. Hoje eu entendo que Jesus, ele não veio para julgar, ele não veio para trazer uma religião, mas ele veio para mostrar o amor de Deus por mim. Hoje eu entendo, e por eu entender, a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada. Isso é só um resumo da minha história, mas eu passei por tanta coisa que a minha própria mãe disse que eu tive que tirar a força de um leão de dentro de mim para eu estar vivo hoje. E eu falei com ela que eu tirei, foi o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. E Jesus, ele é vivo, ele é real, ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos seus pecados, ele morreu por nós porque nós somos orgulhosos, nós somos irados, nós somos soberbos, nós somos arrogantes, nós somos mentirosos, e foi por isso que ele morreu por nós. E da mesma forma como ele transformou minha vida, ele quer transformar a vida de todas as pessoas, porque ele veio pelas pessoas. E hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre de mim mesmo. Hoje eu sou livre dos meus pecados. Hoje eu sou livre.